Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago e eu sou instrutor de vídeo digital e esse é o canal Curiosidades. E como sempre, todo mês, se o cenário tá diferente, é porque hoje é dia de Arte Fala Sobre, certo? Que aí lá já tá o tema já, onde nós estamos aqui com nossos amigos já, o Anderson e o Rogério. Anderson, vou te colocar em tela cheia e você fala o que espera dessa gravação, beleza? Eu espero tudo, mas aí que tá vendo? Tiradentes só se deu mal porque não usou anestesia, e aí acabou do jeito que acabou. Tá certo. E você, Rogério, o que você tem a dizer sobre a gravação de hoje? O que você espera da gravação de hoje? Eu queria muito que o Tiradentes ressuscitasse no domingo de Páscoa. Por quê? Sabe? Porque é um monte de feriado um em cima do outro. Ele só não ressuscitou. Não foi isso que aconteceu? Depois. Se fosse depois ele tinha ressuscitado, né? É que a gente, quando foge da escola assim, a gente é meio besta. Mas podia ser tudo feriado esses dias aí, né? Cara? Mas tô jogando agora na tela uma imagem aí, uma representação gráfica, porque foi no século XVIII isso, né? Que aconteceu tudo isso, 1780 e 90, enfim. Então não tinha máquina fotográfica e então é tudo desenho. Mas uma coisa que me incomoda na pintura do Tiradentes, agora olhando para essa pintura aqui, é que assim, barbudo, cabeludo, túnica branca. Eu conheço um cara barbudo, cabeludo, túnica branca, ele chama Jesus Cristo. Parece que eles colocaram. Então, isso aí se chama plágio, entendeu? Não, cara, é verdade. Porque assim, olha só, você pega um cara, né, que na teoria morreu aqui, eu tô até com o negócio aberto aqui, na teoria morreu no dia 21 de abril de 1792, e bota o cara parecido com Jesus Cristo. Eu tô vendo aqui a imagem aqui, né? Por quê? Ele é o salvador da pátria? O que ele fez? Ele não fez nada. Ele fez alguma coisa? Ou não? Tô falando besteira. Olha, Tô calado que nem não. Então, esse foi um dos problemas, certo? Ele não abriu a boca, ele não confessou, e aí deu do que deu. Tiago, assim, o Tiradentes pra mim foi sempre colocado como a figura representativa da Inconfidência Mineira, né? Que eu vou ler o que é Inconfidência Mineira aqui, que tá bem aberto aqui no meu. Por favor. Então, vamos relembrar formar. O quê? Vamos, bora. Então tá aqui, ó. Inconfidência Mineira, também referida como Conjuração Mineira, foi uma conspiração de natureza separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais, estado do Brasil, entre outros motivos, contra a execução de Derrama e o domínio português sendo reprimida pela coroa portuguesa em 1789. O que seria a execução da Derrama? O que foi o movimento da Inconfidência Mineira? Talvez agora a gente entenda direito. A Inconfidência Mineira foi a revolta de caráter republicano e separatista organizada pela elite socioeconômica da capitania de Minas Gerais contra o domínio colonial português. Também conhecido como Conjuração Mineira, demonstrou a insatisfação local com a política fiscal praticada por Portugal. Mesma coisa, só que um pouco mais política. Mas é uma coisa que Derrama, eu acho que era ano, né? Oi? Não entendi. Toda época de eleição presidencial a gente fica com essa sensação. Acho que não só presidencial, né? Qualquer tipo de eleição a gente fica com essa sensação. Bom, é isso então. A Inconfidência Mineira foi um movimento separatista da colônia com Portugal, certo? Até então, até o presente momento, Portugal e Brasil ainda era colônia de Portugal e eles queriam separar o Brasil de Portugal. É isso. Isso é Inconfidência Mineira. Agora, o Tiradentes, quem foi Tiradentes? Eu tô aqui na telinha pequena, não tô... Enfim. Mas o Tiradentes, quem foi Tiradentes? O que ele fez? Então, a referência já deixa claro que ele era o dentista. Ok? Tudo bem. Por isso que o apelido de Tiradentes. Qual era o nome dele mesmo? Joaquim José da Silva Xavier. Então, Tiago, ele com certeza fazia parte desse grupo que encabeçava os líderes, né, desse movimento separatista. E aí, pelo fato dele ter morrido, né, dele ter sido morto, né, no dia 21 de abril de 1792. Isso, então faz um tempinho, né? Foi ontem. Foi ontem.
colocaram ele como figura representativa da Inconfidência Mineira, né? Então ele tinha, assim, uma posição muito importante nesse movimento, certo? Rogério? Bora lá. Vamos para a história do quarto grau, né? A gente estuda a história do primeiro grau é uma coisa, a do segundo é outra, terceiro é outra, essa é do quarto grau, né? Joaquim José da Silva Xavier, ele era um maçom. Para mim, nessa história, ele era o bode expiatório. Quiseram fazer o nome dele para a história, até criaram esse feriado aí da Inconfidência Mineira, dizendo que por ele não confessar os crimes, né, que ele havia cometido, que na verdade era por ser um revoltoso, organizar, né, um movimento de revolta. Então enforcaram ele, né, foi condenado à pena de morte, mas dizem as más línguas aí que ele não foi morto, né? Aí criaram esse feriado e por trás disso daí toda a maçonaria que está sempre envolvida nos atos históricos. Na verdade o que acontece foi o seguinte, então, tá? Eu vou contar a história que a maçonaria conta, porque meu pai é maçom e ele ouviu isso lá na maçonaria, tá? Então, eu estava tentando lembrar de onde eu escutei isso, foi exatamente isso. Meu pai ouviu isso lá e contou essa história pra gente. Segundo a história que se conta, Tiradentes era maçom, certo? Então o cara que era maçom, por ser maçom, a maçonaria não ia deixar um cara que era influente, ele tinha posses, ele era um cara que tinha... não era um cara largado na vida, ele tinha o seu trabalho, ele tinha suas coisas, não ia deixar o cara morrer, ele era da elite do Brasil. Então tiraram Tiradentes e colocaram um mendigo no lugar dele para que esse mendigo morresse no lugar. Entendeu? Então, Tiradentes foi retirado do lugar onde ele estava, colocaram um mendigo e o mendigo foi ele que foi morto. Foi ele que foi assassinado, certo? Foi enforcado, esquartejado, isso aqui foi o mendigo, não foi Tiradentes. Tiradentes depois foi enviado para Paris e como a maçonaria é algo mundial, com certeza a maçonaria da França também, os maçons da França também sabiam dessa coisa, que ele chegaria lá e foram os responsáveis, foram os encarregados, inclusive, de colocar Tiradentes de volta no mercado parisiense, né? Só que dessa vez não tirando o dente, mas ele criou uma fragrância nova, sabe? Um perfume da Jequiti aí, e ficou famoso, certo? Agora a pergunta que não quer calar: por que temos o feriado de Tiradentes? Ou da Inconfidência Mineira, ou seja lá do que for. Precisavam criar um feriado nacional. Eu não vejo outro motivo, Thiago, porque a gente, em um outro momento, conversou sobre o descobrimento do Brasil. Uhum. Você vai entrar nesse assunto na sequência. Sim. Mas seria uma data muito mais pertinente para se transformar num feriado do que o da Inconfidência Mineira. Eu entenderia se fosse um feriado considerado estadual. Agora, nacional, contra algo que se queria criar, que era o Estado brasileiro, não é? Rogério? Eu acho que é pelo fato de querer criar um mártir, né, na história, e vamos colocar ele como um bode expiatório. Então, para dar ênfase a essa história, criaram o feriado, né? Porque a gente tem tantas outras datas que são relativamente mais importantes, que não são feriados, né? Eu acho que foi isso, para dar mais ênfase. Então já que a gente todos aqui chegamos à conclusão de que a Inconfidência Mineira queria criar um mártir, porque a Inconfidência Mineira, movimento separatista no Brasil, ok, todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe o que foi, a gente até li aqui o que é a Inconfidência Mineira, aqui, né, para todo mundo saber do que a gente está falando, mas a Inconfidência Mineira não tinha só o Tiradentes, tinha vários outros caras importantes, mas como a gente falou, ele foi o bode expiatório. E como o Anderson já falou que eu vou puxar esse assunto, eu vou mesmo puxar sobre o assunto sobre o descobrimento do Brasil. Por que no dia 21, o Anderson vai até falar depois do feriado do Dia do Índio, né? Mas por que no dia 21 nós temos aí o feriado de Tiradentes e no dia 22 não temos o feriado do descobrimento do Brasil? Tem um detalhe importante, né? O descobrimento do Brasil ocorreu antes da Inconfidência Mineira, correto? Sim,
por que não se pensou em fazer um feriado exatamente com essa data, né? Na teoria, o descobrimento do Brasil foi no dia 22 de abril de 1500, na teoria, né? E a Inconfidência Mineira terminou no dia 21 de abril de 1792, quer dizer, quase 200 anos depois, quase 300 anos depois, porque 790, né? Quase 300 anos depois. Bom, se não se tinha a data exata do descobrimento do Brasil, pelos estudos históricos, pelos documentos que foram produzidos naquela época, já se tinha uma ideia, né, de quando. E outra, não faz sentido termos 2 feriados um próximo do outro, certo? Senão ia gerar um problema complicado com os patrões, com a economia, certo? Então, dificilmente a gente teria 2 feriados um próximo do outro, assim, e ainda de caráter nacional. Eu vou ser obrigado a mudar, então, a pergunta que eu vou fazer para o Rogério. Rogério, qual feriado seria mais importante, então? Tiradentes ou Descobrimento do Brasil? O dia do índio. E tinha que ser tudo feriado, 19, 21, e 22. Né? 22, aí a gente já emendava tudo, ia fazer churrasco. Aí aproveita que o dia 22 é perto do dia 21, já pula de abril para dezembro, né? Aí vai pro dia 25, né? Então. Agora pode mudar, né, os feriados, né? É carnaval agora também. Enfim, é aquilo que a gente estava falando. Existem datas importantes, né? Datas históricas que não foi dado como feriado. Para mim é uma conotação de quiseram dar ênfase aí ao movimento, né? E que colocaram ele como bode expiatório, porque a gente também não acredita que ele tenha sido morto nessa história, né? E senão a gente podia, se fosse levar por esse critério de importância, aí tem tantos outros dias que poderiam ser feriados também, né? Eu acho que o Tiradentes, se fosse em critério de importância, eu mudaria só o nome do descobrimento do Brasil. Talvez eu tirasse Tiradentes, colocasse o descobrimento do Brasil, mas não falaria descobrimento, porque o Anderson, a gente fez uma gravação prévia aqui, o Anderson fez um comentário importante que eu vou roubar a tua fala, tá? Claro. Já tinha gente morando aqui, então acharam o Brasil. O Brasil não foi descoberto. Acharam o Brasil, porque na verdade o que acontece? Então, vamos falar de Cristóvão Colombo. Quem foi Cristóvão Colombo, além de um maluco? Cristóvão Colombo, ele resolveu provar que a Terra era redonda, certo? Tem um monte de gente agora tentando desmentir o cara. Mas tentou provar que a Terra era redonda. Em 1492, se não me engano, é isso, né? 1492, ele aportou na Ilha de Páscoa, saindo lá da Espanha, né? Foi o rei da Espanha que bancou a expedição de Colombo, né? Então, aí em 1492 ele desembarca lá na Ilha de Páscoa, certo? Onde tem aquelas cabeças que depois descobriram que não é só com a cabeça, é o corpo todo, né? Que começaram a escavar e acharam o resto da estátua enterrada, né? Vocês ficaram sabendo disso, né? Não, esse detalhe não. Cara, aliás, saiu no mundo todo, vocês não ficaram sabendo disso? Não, eu vou atrás dessa informação. Aliás, a gente pode depois gravar um programa sobre essas coisas. Não só informação, tem foto e vídeo disso. Vídeo não sei, mas foto tem. Dos caras do buraco, é uma puta estátua gigante, só que do lado ficava só a cabeça à vista. Mas é o corpo todo, é uma estátua completa. Bom, enfim, ele desembarcou lá, certo? E aí ele provou a teoria de que ele saiu de um lugar, sumiu no horizonte, ninguém mais o via, mas ele não caiu pela borda da Terra, ele chegou em outro canto, certo? Então, ele conseguiu provar a teoria dele, embora não tenha chegado na América, porque quem chegou na América foi o sogro dele, depois que todo mundo já sabia que o negócio, aí ele falou, vamos além do que o Colombo foi e chegou na América. E aí, o rei de Portugal, sabendo que tinha um território ali, uma espécie de continente e tudo mais, chegou pro Cabral e falou, Pedrão, cara, você não tá fazendo nada,
junta aí uns amigos teus aí, bota todo mundo numa caravela e faz o mesmo trajeto que Colombo, só que você desvia. Você, né, desvia ali e vê onde você vai dar. E aí, Pedrão desembarcou na Bahia, certo? Aí o nosso amigo soteropolitano pode falar muito mais sobre isso. Pedro Álvares Cabral desembarcou na Bahia. E aí eles acharam o Brasil, porque já sabia, né, já era conhecido e sabido que tinha um continente ali naquela região. Então ninguém descobriu nada. Acharam o Brasil, e o Brasil já tinha os seus moradores, que eram os indígenas, né, que hoje a gente chama de indígena, mas o nome original era índio, mas para não confundir com a Índia, é uma merda, mas enfim. Vamos lá. Anderson. Olha, a gente sabe que tudo que é passado para nós na escola tem um toque de romantismo, com as descobertas, que não é uma descoberta, como você mesmo comentou, já existiam os índios aqui. E se a gente fosse comparar, então, dessas datas importantes dessa semana aí, eu colocaria o Dia do Índio em primeiro lugar, porque foram eles que já estavam aqui, já tinham os seus hábitos, os seus costumes, a sua forma de lidar com a terra e com os animais e com a flora daqui, né? E aí vocês viram a zorra que aconteceu quando Portugal chegou aqui, né? Aliás, eu gostaria até de deixar uma dica de programa, de série que conta um pouco mais sobre as coisas que aconteceram, as coisas aterrorizantes que aconteceram com os indígenas aqui no Brasil, né? Que se chama guerrasdobrasil.doc. Está disponível, inclusive, no Netflix. E lá conta o que aconteceu, não só com os índios, mas com as guerras que aconteceram, né? Com o Paraguai, as guerras que aconteceram com os negros, e as carnificinas que ocorreram, né, por causa disso, né? Todo aquele floreado, né, de histórico, não aconteceu isso e foi desse jeito. E quando a gente começa a pesquisar fora do que a gente escuta, que a gente vê, né, dentro da escola, a gente fica surpreso com tanta informação que como que a gente pode dizer, gente? Que não é passada para nós? Informação não é oculta? Não oculta. É uma outra palavra que me fugiu. Sigilosa? Não, também não. Se fosse sigilosa, rapaz, em algum momento a CPI ia dar um jeito de colocar isso aí à vista para todo mundo. Bom, uma informação velada. Isso, exato. Tá, então quando a gente vai ler os livros que pesquisaram profundamente os documentos que foram registrados e produzidos naquela época, a gente vê que tem muita informação que não foi colocada para nós, ou porque acham que nós não temos capacidade de compreender isso, ou para justamente dar a entender de que a nossa história é apenas contada de uma forma e não tem nenhum outro ponto de vista. Talvez, Anderson, e é só um talvez, também porque é uma informação que não vai ajudar a elite, né, ou então os governantes, né, a manterem o povo no cabresto, né, porque eu ainda acho, isso aí espero que o YouTube não me derrube, mas eu acho que os caras mantêm a gente no cabresto, certo? Todo mundo sabe o que é cabresto, né, aquela coisa que bota no burro e o burro só enxerga para frente. Então é isso, né? E aí, botando o povo no cabresto, você direciona a cabeça para onde você quer, porque como ele não consegue ver dos lados, ele não tem visão periférica, ele só consegue enxergar para frente, para onde você direcionar a cabeça, ele vai, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim, isso aí, talvez essa informação, né? Eu até peguei aqui, separei uma imagem aqui, que eu peguei na internet aqui, do descobrimento do Brasil aqui, das caravelas, dos barcos, na verdade, né? Aportando ali. E as caravelas, eu já tinha até montado aí uma coisinha ali com os padres jesuítas aqui, uma imagem bem feia, pra falar.
Eu peguei aqui da internet aqui, só para ilustrar aqui o nosso assunto. Eu acho que o descobrimento do Brasil, além de ter sido uma grande invenção, né? Que nem eu falei, né? Pedrão achou o Brasil, porque já sabia que tinha um continente aqui, então ele só achou o Brasil. Eu acho também que Portugal não tinha muitos interesses no Brasil. O Brasil só ficou mesmo importante para Portugal quando o Dom João VI fugiu de Napoleão. Se não fosse Napoleão, se não fosse lá aquela guerra, foi com Napoleão, né, se não me engano, enfim. Se Dom João VI não tivesse fugido para o Brasil, talvez o Brasil fosse colônia por muito mais tempo do que foi, certo? E aí, sim, a Inconfidência Mineira teria o seu papel. Mas não, na verdade, quem proclamou a independência do Brasil foi Dom Pedro I. E não sei se foi por conta de pressão da Inconfidência Mineira, porque todo mundo sabe que ele recebeu uma cartinha da Leopoldina, né, que era a esposa dele, né, a Imperatriz Leopoldina. Ele leu, eu não me lembro o que estava escrito na carta, nem sei se foi divulgado, eu sei que ele leu a cartinha, e aí aquele quadro que tem lá no Museu do Ipiranga, que é pura invenção, porque não foi daquele jeito, né, puxou a espadinha, independência ou morte, e ninguém queria morrer. Então vamos deixar o Brasil... Então, Thiago, então, o que estava escrito na carta era: a pensão está atrasada. Ah, tá, entendi. Pessoa atrasada assusta qualquer um, cara. Qualquer pessoa fica... Agora, olha só. Agora eu vou colocar lenha na fogueira. Coloque. Lenha na fogueira. Coloque. Então, decidiram de tornar a Inconfidência Mineira, através da data da morte e do final da Inconfidência Mineira e da morte do Tiradentes. Teoricamente, né, a morte do Tiradentes, sim, como uma data, como um feriado nacional. Agora, como que você vai tornar um movimento, uma situação que queria separar o Brasil como uma data importante, sendo que a importância seria muito maior se fosse uma data que colocasse como um ponto importante a unificação e a criação do país? Olha, entenderam o meu ponto de vista? Não, você foi muito confuso, mas eu acho que eu entendi. Por que pegar um ato de revolta separatista e tornar mais importante do que o ato de você transformar aquela colônia em um país independente? É isso que você está querendo dizer? Exatamente, exato. Mas a gente tem o dia da independência. Eu tô falando que a gente tá falando do descobrimento do Brasil. A gente não, mas não, eu entendi o que o Anderson falou, mas é o seguinte: o ato separatista naquela época não era para separar de todo o Brasil, e sim para separar de Portugal. Do imposto, né, de Portugal, que a derrama era o imposto, né? Eles queriam se livrar das regras e das leis que tinham lá. Não era para sair fora do Brasil, e sim para não ser mais colônia, né, escravizado por eles. Para não ser mais explorado, né? Porque o Brasil era totalmente... Então, nossa briga, nossa bronca com os impostos começa aí, certo? Até hoje. Acho que sim, viu? Já nascemos sendo roubados, né? O nosso país já nasceu, nosso continente, né? Praticamente nasceu sendo roubado, e até hoje é assim, né? O nosso país é só o reflexo de tudo que aconteceu há tanto tempo atrás. Eu lembro que quando a gente foi obrigado a assistir aquele filme da Carlota Joaquina, muito bom o filme, inclusive, um filme nacional, mas um filme grande, assim, super produção. O Brasil tá aprendendo a fazer cinema. Aquele filme da Carlota Joaquina, que é a direção da Carla Carmo Moratti, inclusive, tem uma frase muito boa que eles colocaram no roteiro, que é quando Dom João VI volta para Portugal, porque ameaçaram destituí-lo do trono, porque ele simplesmente veio para o Brasil e ficou, né? Que foi também depois uma exigência também para que Dom Pedro voltasse para Portugal e tudo mais. É que assim, eles colocaram a seguinte frase: Dom João VI está se despedindo, ele olha para o Brasil e fala: terra amada, ainda hei de tirar muito de você. Ainda hei de tirar muito de ti, né? Por quê? Porque era isso que eles faziam. Eles pegavam todas as riquezas do Brasil e mandavam para Portugal. O Brasil ficou sendo
o lugar das pessoas indesejadas, né? Todo mundo sabe disso. Então, mendigo, manda pro Brasil. É prostituta que não tá trabalhando direito, manda pro Brasil, porque ninguém... Bicho, fala uma coisa pra você, naquela época, 1500, 1600, ninguém se livrava de prostituta. Só se livra de uma mulher dessa quando ela não estava gerando dinheiro. Naquela época, que todo mundo adorava, ninguém se livrava dela, não. Mandava embora porque não estava produzindo. Então, mandavam para cá ladrões, assassinos, psicopatas, mandava tudo aquilo que não prestava para cá. E se roubava toda a riqueza do Brasil, certo? Começando pelo pau-brasil e indo aí, ouro, pedras preciosas em geral, né? E hoje a gente tem o pré-sal, né? Então, mas enfim, é isso. Então eu acho que o descobrimento do Brasil, na minha opinião, é uma data muito mais importante do que a Inconfidência Mineira. Porque a Inconfidência Mineira, embora ela tenha tido a sua importância, porque ela pressionou os governantes daquela época, que era o pessoal da nobreza, pressionou os nobres a tomarem uma atitude em relação a separar o Brasil de Portugal e depois, mais para frente, ainda a abolição dos escravos, que eu ainda falo que a princesa Isabel não queria abolir ninguém porque a mulher não sabia arrumar a própria cama, ela não sabia vestir a própria roupa sozinha. Então, ela jamais aboliria isso, ela jamais daria liberdade para todos, porque depois que ela dá liberdade para os caras, eles não vão mais arrumar a cama dela, não vão mais fazer as coisas para ela. Então, eu ainda tenho certeza absoluta que a princesa Isabel, ela fez por livre e espontânea pressão, ela não era nenhuma santa, muito pelo contrário, tá? Ela era princesa, ela não tinha necessidade de saber fazer as coisas, e libertando os escravos, ela ia ficar sem ninguém, ia ficar sem cama nenhuma para arrumar a cama, vesti-la e tudo mais. Então ainda acho também que isso aí também pode ser um bom assunto para um próximo vídeo, porque eu acho que a princesa Isabel não era nenhuma santa. Só lembrando, Thiago, que muitos países já tinham adotado a abolição da escravatura e o Brasil foi o último país a aceitar, né? E a colocar isso em prática, e depois de muito tempo ainda, né? Sim. Então, e como a gente sabe que tem muitos dos momentos históricos do Brasil precisavam de figuras icônicas para representar esses momentos e nada foi feito com livre e espontânea vontade, como você mesmo falou. Não, mas é a mesma coisa. Já existiam os negros alforros, né? Que o senhor dele fazia a carta de alforria deles. Então já estava acontecendo a liberdade dos negros e ela simplesmente assinou uma lei que já existia, assim, na prática já existia aquilo, né? A liberdade, mas já estava acontecendo, ela só assinou lá, ela não fez nada de extraordinário, assim como o Tiradentes também não, ele só foi o bode expiatório do negócio. Entendeu? Foi a formalização, na verdade, mártires, né? Só foi os mártires, né? Porque a história já estava se escrevendo sozinha, né? Só colocaram alguém lá para ser o artista principal. Na verdade, essa coisa aí, também tinha a lei do ventre livre também, né? Deixa eu ver aqui aproveitar que eu tô aqui com o meu celular do lado aqui, colocar aqui ventre livre, vamos ver de quando é essa lei, né? Ventre livre, a lei do ventre livre aqui, ó, lei do ventre livre de 28 de setembro de 1871. Então quer dizer que todo o negro que nasceu depois dessa data já nascia livre, né? Então não precisava nem da carta de alforria. Todo o filho de escravo, né? A gente fala de filho de escravo, né? Todo filho de escravo que nasceu depois do dia 28 de setembro de 1871 já era considerado um cidadão livre, né? Não precisava de carta de alforria nem nada disso, já era uma pessoa livre para fazer as suas próprias escolhas. E a princesa Isabel, né, quando ela assinou a lei Áurea, na verdade é que nem o Rogério falou e o Anderson também falou, né? Foi uma formalização de algo que já vinha acontecendo, né? Eu não olhei aqui, devia ter procurado também o Abraham Lincoln, cara. Abraham Lincoln foi o cara que libertou os escravos nos Estados Unidos, né? É que o Abraham Lincoln, né, nos Estados Unidos, né? Aqui, ó, Abraham Lincoln foi um político norte-americano que serviu como o 16º presidente dos Estados Unidos, posto que ocupou de 4 de março de 1861 até seu assassinato em 15 de abril de 1865. Só não diz quando que ele libertou os escravos,
mas aí todo mundo sabe que foi o Lincoln que fez, mas o processo lá foi diferente do que o processo aqui, né? Talvez porque o Lincoln era abolicionista, né? Diferente da Princesa Isabel, que não fazia nada ali. Acho que é mais ou menos por aí. Mas quando foi proclamada a República aqui no Brasil também? Foi 15 de novembro, ok? Mas a República... Quando foi? Você lembra, Anderson? 89. A proclamação da República Brasileira, também referida na história do Brasil como golpe republicano ou golpe de 1889, foi um golpe dos Estados políticos... foi em 1889, tá certo. Em 15 de novembro de 1889. Foi quando os militares derrubaram quem era o regente nessa época? Era o Dom Pedro II já, não? Era, né? Já derrubaram a monarquia, né? Derrubaram a monarquia. Em 1889, mandaram o Dom Pedro II de volta para Portugal, onde ele foi proibido de pisar no Brasil. Mas ele não está falando do descobrimento do Brasil, não está falando da República. Tá vendo? Um assunto puxa o outro, cara, é impressionante. E eu não posso ficar com o telefone com carga carregado do meu lado, porque eu vou pesquisar. Vou no Google e procuro. Mas é isso. Então eu acho que, né, que nem o Rogério falou, né? Existem os caras que não fazem absolutamente nada, mas entram para a história porque precisam de um bode expiatório para as coisas, né? Então o Tiradentes foi um deles. O Tiradentes foi um cara que virou um bode expiatório, precisavam de um mártir. E aí, vamos botar o cara lá para morrer, e Tiradentes acho que já queria ir para Paris, então juntou a fama com vontade de comer. E o descobrimento do Brasil, que não foi um descobrimento, foi só, assim, achar o resto do continente, né? Acharam o Brasil, uma terra que já estava sendo povoada, os indígenas, os habitantes originais do Brasil, as pessoas que viviam aqui muito antes dos portugueses chegarem, certo? Então, que tinham sua língua, sua cultura, e foram totalmente massacrados aí pela violência. Se bem que violento mesmo eram os espanhóis quando chegaram ali na vila ali dos astecas, dos incas, né? Aquele povo todo lá, aqueles espanhóis eram violentos, massacraram todo mundo, né? Os maias massacraram todo mundo. Aqui não houve um massacre, mas tentaram também descaracterizar o indígena, né? Trazendo a religião católica, onde como chama o sujeito lá? O Padre Anchieta, né? O Padre Anchieta tentou catequizar os índios, enfim, toda aquela coisa. Enfim, não houve... Hoje existe sim uma consciência, existe aí uma interação e um entendimento de que existem culturas diferentes e a gente pode aprender com essas culturas. Mas naquela época não, vencia o mais forte, e os índios eram muito ingênuos para entender que aquilo era uma espécie de ditadura. Vou falar ditadura, já que está todo mundo falando de ditadura hoje em dia, vou botar ditadura. É uma ditadura. Você não tem liberdade de culto, você não pode falar sua língua, é uma ditadura. Né? Não pode andar pelado por aí, os outros índios andam pelados, cara. Aí fizeram os caras vestir roupa. Quer dizer, os caras foram obrigados a fazer uma série de coisas. É uma ditadura. Então, a ditadura aí dos padres. Qual era a linha deles mesmo? Os padres. O Anchieta era o quê mesmo? Hein? Jesuíta, exato. Então, assim, a ditadura dos padres jesuítas, porque se você for ver, todo o seminário é meio ditatorial mesmo, né? Uma série de regras que você tem que cumprir e uma série de coisas que você é proibido fazer. Bom, gente, eu gosto desse tipo de discussão, até tirei o assunto aí, porque agora tema livre, não, tô brincando, pelo amor de Deus, deixar tema livre, a gente vai aqui até 5 horas da manhã. Não tenho nem HD para isso, mas vamos lá então. Anderson, alguma consideração final a respeito do assunto de hoje, o Tiradentes e o descobrimento do Brasil, ou então quando acharam o Brasil, alguma consideração final em cima disso? Thiago, eu ainda deixo aqui para vocês que há datas mais importantes que poderiam ser transformadas em feriado. Essa foi a discussão, né, básica aí da nossa conversa. E bom, se vai ser difícil de rever isso, com certeza vai. E tem outros momentos, outros fatos históricos que seriam muito mais importantes serem lembrados e transformados num feriado do que a Inconfidência Mineira. Na minha opinião, claro. É isso. Quer saber? Põe meu aniversário como feriado, e aí todo mundo vai comemorar sem
Cara, seu aniversário devia ser feriado mesmo, porque é dia de reis. Então, mas lá na Europa é uma data importante. E é a data que as pessoas trocam presentes. É dia de reis, cara. No meu aniversário, eu não recebo presente de ninguém. Como não? Ah, não, bom, esse ano eu não te mandei. Aliás, não nesse ano, só nesse ano. Eu nunca te dei um presente de aniversário desde que eu conheço você, cara. São 25 anos de amizade, 26 anos de amizade. Eu adoro quando eu tenho que comprar o meu presente, tá? Que aí eu sei exatamente o que eu quero. Tá certo. Rogério, alguma consideração final a respeito dos assuntos de hoje tratados? Olha, eu acho que a gente poderia fazer assim, realmente, o dia do índio ser feriado, proclamação da República, é o dia da árvore, o dia do coelhinho da Páscoa, tudo feriado, cara. O brasileiro é vagabundo mesmo, não gosta de qualquer motivo, é motivo para ir pra praia. É verdade, tá cheio aqui. Aqui tá cheio. Bom, se fosse dar uma consideração final, que eu nunca faço consideração final, mas se fosse fazer uma consideração final, eu faria, sim, o descobrimento do Brasil um feriado tão importante quanto qualquer outro feriado nacional, qualquer outro feriado federal, certo? Bom, gente, eu vou finalizando aqui com vocês, tá? Para poder finalizar o vídeo, beleza? Então, um abraço para vocês. Mês que vem tem mais, tá? E para você também, tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui ao final. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o canal com todos os seus amigos, entendeu? Afinal, se você gosta do nosso conteúdo, os seus amigos também vão gostar. E comente, deixe um comentário aqui sobre o que você quiser falar a respeito do assunto, ou então até sugerindo novos temas para o Arte Fala Sobre, certo? Eu sempre peço aqui sugestão para vocês. Se você tiver um tema que você gostaria de saber a opinião do Arte, o que o Arte pensa sobre isso, manda aqui nos comentários, que com certeza a gente vai estudar, vai levar em consideração, e quem sabe se não chega aqui num dia e o Arte Fala Sobre está falando do tema que você escolheu, né? Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo mês com o Arte Fala Sobre, e aí, outro tema, beleza? Gente, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, até lá.